Vamos lá, entrevista coletiva com o técnico João Brigatti após a partida contra o Sport ontem pela Copa do Nordeste. Pergunta do Leonardo Borges, Transamérica. Professor, pela aplicação da equipe, a perda de um pênalti também, o resultado foi justo? Boa tarde a todos, em especial a nossa torcida tricolor. A gente tem que saber fazer uma avaliação muito criteriosa em cima desse jogo. Primeiro, quero dizer a todos vocês, em relação à não coletiva de ontem, o jogo terminou muito tarde também. Nós estávamos aqui conversando com a nossa diretoria, ficamos por um bom tempo. Depois eu decidi com o pessoal aqui da assessoria, para não poder fazer essa coletiva ontem e deixar para hoje, até porque se tornou tarde e até amigos de vocês da imprensa hoje fazendo perguntas também, devido ao tempo de ontem que acabou ficando muito tarde. Enfim, foi uma situação dentro da partida que nós começamos muito bem. Tivemos 3 boas oportunidades com 15, 20 minutos de jogo. A primeira com a cabeçada do Pipico, a segunda, uma situação do Chiquinho, que ele optou por chutar no gol, mas se ele tivesse visto o Pipico passando pela direita ali, poderia ser uma situação clara de gol. E também o pênalti, que o Pipico, infelizmente, ele bateu e numa infelicidade acabou batendo na trave e perdeu. Nós poderíamos ali, com 15, 20 minutos, repito, tá com um placar de 2-0 no mínimo. Lógico que depois, com uma qualidade da equipe do Sport, um elenco muito forte que tem a equipe deles, nivelou o jogo, conseguiu, numa bobeira nossa, no escanteio, conseguir fazer o gol, e aí depois a gente tem que correr atrás. Então, uma equipe que se desgastou demais, principalmente no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo. A equipe do Sport muito mais centrada dentro do jogo, criou inúmeras oportunidades que poderia ali também ter dificultado para nós. Enfim, eu acho que foi um primeiro tempo em que nós tivemos uma qualidade boa, poderíamos ter feito gols, ter saído na frente, ter um placar um pouco mais favorável a nós, que poderia mudar a história do jogo. E no segundo tempo, principalmente até os 20 minutos do segundo tempo, a equipe adversária dominou a partida e teve também os seus méritos para poder fazer as finalizações, em que nosso goleiro Jordan se comportou muito bem. Pergunta do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Obrigado, boa noite. E apesar do resultado negativo, como você avalia o grau de competitividade atual da sua equipe visando os próximos jogos? Olha, é uma situação muito séria e eu passo aqui para vocês assim, nós não, por inúmeras situações já citadas aqui em relação a mudança de diretoria, mudança de comissão técnica, mudança de atletas, enfim, a gente não se preparou. O Santa Cruz não se preparou adequadamente por essas situações que eu passei aqui para vocês, para a gente disputar um campeonato tão difícil que é a Copa do Nordeste. Então a equipe nossa, nós estamos montando o elenco, estamos tentando de todas as formas atletas que se encaixam no perfil nosso, que se encaixam no perfil de vestir a camisa do Santa Cruz, e isso você paga um preço. Infelizmente a gente está pagando um preço muito alto, que é por não ter se preparado, estar se preparando ao longo da competição, com equipes já qualificadas, com equipes que disputam Série A, enfim, com equipes que se prepararam melhor, tanto fisicamente como tecnicamente, com atletas, com elenco, formatação de elenco, para disputar um campeonato tão difícil e tão cobrado, que é a Copa do Nordeste. Eu estou muito triste com essa situação, porque a gente poderia, e quando a gente é contratado, você vislumbra uma situação totalmente diferente, de você poder classificar para uma próxima fase, de você poder chegar à final desse campeonato tão importante dentro do cenário nacional, enfim, mas que isso sirva de experiência para nós. Tá certo que aqui não adianta culpar um ou outro, porque foi o momento em relação principalmente à eleição realizada em março, em que você não teve tempo de fazer uma formatação adequada da equipe. Enfim, são situações, mas que a gente tem que enaltecer o espírito dos atletas nossos. Não deixa de ser uma equipe guerreira, não deixa de ser uns atletas que buscam a vitória sempre, independente da formatação. Então mudei até o meu jeito de jogar, eu não gosto de jogar dessa maneira, eu gosto de propor o jogo, só que por um momento delicado, um momento tão importante dentro de uma competição, você acaba se adaptando de uma outra formatação da equipe para poder conquistar resultados. E isso atrapalha demais, atrapalha nós
que estamos trabalhando, que gostamos de propor jogo, que gostamos de um futebol diferente e atrapalha o próprio futebol, que não te dá uma qualidade que a gente gostaria de passar para a torcida. Pergunta do Léo Silva, da Rádio Tropical. A decisão de Chiquinho cobrar o segundo pênalti foi sua ou dos atletas Chiquinho e Pipico? Com isso, o Chiquinho passa a ser o cobrador de pênaltis da equipe, já que ele é o responsável pela bola parada? Isso é muito bom deixar claro que nós não temos apenas um batedor oficial. Nós temos 3, 4 batedores, dependendo da partida. A gente tem o Pipico, que bate muito bem nos treinamentos também, tem batido muito bem nos treinamentos. Tem o Chiquinho, que bate muito bem, o Madison também bate. Enfim, são situações que a gente mescla esses atletas conforme os treinamentos. E ontem ficou a cargo do Pipico, a cargo de Chiquinho, quem estivesse melhor naquele momento, optar por bater. Não é porque aqui o Pipico levou a infelicidade de finalizar a bola na trave que está tudo errado, que a gente vai mudar. Ele vai continuar treinando, ele vai ter a próxima oportunidade, assim como o Chiquinho também, que já fez 2 gols de pênalti, tem batido muito bem. Enfim, é um momento, uma decisão deles ali dentro da partida, porque está preparado, porque tem treinado para isso. Então eles não entram lá simplesmente porque é o nome do Pipico, o nome do Chiquinho. Eles têm feito, em cima dos poucos treinamentos que nós temos, a cobrança de pênalti também para poder chegar lá e executar. Pergunta da Camila Souza, NIE 45. A que você atribui o resultado negativo de ontem? Acha que o time poderia ter rendido mais ou acredita que a atuação do árbitro, bastante confusa, diga-se, na opinião dela, no caso, foi determinante para o revés do Santa Cruz? Eu acredito que foram 2 tempos distintos. Como eu já citei aqui, acho que o início do primeiro tempo nós poderíamos ter um placar favorável a nós, que poderia facilitar ao longo da partida. Não conseguimos converter em gols. Voltamos para o segundo tempo muito abaixo, muito aquém daquilo que a gente espera da nossa equipe, uma equipe guerreira, uma equipe que marca forte, sai em contra-ataque, propõe o jogo também. Enfim, a equipe do Sport subiu no segundo tempo, no início do segundo tempo, criou várias oportunidades, poderia ter matado o jogo. Isso nos preocupou demais, tivemos que mudar a nossa forma de jogar, tiramos o Eli, pusemos o Marcel na direita, fazendo um 4-2-3-1, enfim, com o Chiquinho de meia. Nossa equipe conseguiu aos 20 minutos dar uma controlada no jogo, tivemos a oportunidade do pênalti, empatamos a partida, tivemos outras situações também com o Gaúcho no final do jogo. Enfim, são situações dentro da partida que alterna você bem e a equipe adversária bem também. Enfim, eu acho que foi um bom jogo, um jogo em que, se não foi bem tecnicamente, mas a gente superou principalmente na vontade, na determinação, e isso não faltou para a nossa equipe. Pergunta do Vinícius Calado, do CBN Recife. Professor, com a derrota de hoje, o cenário de pontuação do Grupo A, o senhor entende que, apesar de não estar eliminado matematicamente da Copa do Nordeste, o Santa Cruz deve ter como prioridade a Copa do Brasil e o Pernambucano? O que nós não podemos é ficar aqui querendo enrolar a nossa torcida, mentir para a nossa torcida, e eu passo o que eu sinto, que eu sempre sou verdadeiro e sou muito frontal com a nossa torcida, com o nosso torcedor. Eu acredito que é uma possibilidade muito remota. A gente vai pensar em outras situações, nós vamos tentar sempre entrar em campo para buscar a vitória, isso você pode ter certeza. Agora, a gente vai priorizar sim o campeonato regional, o campeonato pernambucano, e logicamente que nos dá uma tranquilidade também, caso a gente venha chegar na final, para poder já vislumbrar o próximo ano uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, que é muito importante para o clube, para a instituição. Mas nós vamos focar no Campeonato Pernambucano, vamos focar na Copa do Brasil, que é muito rentável, dá uma visibilidade, como eu já disse, para todos, para os atletas, para a comissão técnica, para a instituição. E também vamos agora, no domingo contra o Altos, buscarmos uma melhor formatação para que a gente possa sempre em busca das vitórias. Pergunta do Anderson Gomes, Rádio Clube. O goleiro Jordan se destacou na partida. Isso mostra que o adversário foi mais incisivo ofensivamente? É o resumo que eu fiz. O primeiro tempo nós se comportamos bem, o Jordan teve 1 ou 2 defesas no primeiro tempo, tivemos um volume de jogo bom, aceitável. Depois que no segundo tempo nós caímos bastante, ele acabou sobressaindo. Dá os parabéns pela partida que o Jordan fez, mas isso nos deixa preocupado, porque quando o goleiro da sua equipe é o destaque da partida, você vê que alguma coisa não está certa. Então nós vimos que os pontos, na verdade, no meio de campo, foi muito abaixo em relação à marcação,
demos muito espaço para a equipe adversária e isso não pode acontecer. Agora, temos que trabalhar, temos que treinar, temos que ver os atletas que que encaixam melhor nesse sistema de jogo nosso para que a gente possa ter uma partida equilibrada tanto no primeiro como no segundo tempo. O Matheus Medeiros comenta também sobre o jogo, fala que o Santa Cruz foi mais objetivo quando teve a posse, o Sport teve mais a bola no primeiro tempo, mas ele pergunta estritamente sobre o pênalti. Se após ter desperdiçado, você sentiu de alguma forma que o time perdeu um pouco ali, deixou se abater um pouco depois de perder o pênalti? É quando você trabalha, e principalmente num clássico, um jogo tão difícil como contra o nosso maior rival aqui no Nordeste, você tem uma oportunidade de sair na frente com uma penalidade e você não converte, lógico que sempre dá um baque, mas a equipe tem que estar preparada para poder superar esses momentos ruins dentro da partida. Como eu disse, ser uma equipe equilibrada, tanto no primeiro como no segundo tempo, no jogo todo, para que você faça uma performance ao longo dos 90 minutos aceitável, para que você mostre para o seu adversário que mesmo você perdendo uma oportunidade clara de gol, você tem forças para poder reverter essa situação e conquistar as vitórias. E aí, para a gente finalizar, professor, pergunta do Lucas de Sena, do Globo Esporte. Brigatti, mesmo ainda estando em começo de trabalho, você já se sente pressionado por ter que decidir nos próximos 4 jogos do Santa Cruz o futuro da temporada e também da próxima, lembrando no caso que precisa ser campeão pernambucano para ter as próximas vagas? A vida de treinador não é fácil, a gente sabe disso. Imagine numa situação dessa de formatação de elenco em campeonatos em andamento, campeonatos difíceis como esse, principalmente esse da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, o próprio Campeonato Pernambucano. E quando você não vence, logicamente que sempre o treinador que é o responsável. E eu sou o responsável. A gente tem conversado muito com a nossa diretoria, que aliás é muito aberta a conversa, a diálogo, entende o momento que nós estamos passando. Agora, você tem que ter critérios. E os critérios nossos aqui é saber que a gente tem feito e procurado fazer um excelente trabalho aqui. A gente tem conversado demais com a nossa diretoria, atrás de fortalecer o nosso elenco, ter uma equipe competitiva ao longo do ano. Infelizmente, como eu já disse, nós não entramos preparados para essa competição e aos poucos a gente vai se preparando, porque precisamos chegar forte no campeonato regional, já na próxima quarta-feira também, tem esse jogo do Altos no Piauí, no domingo, que é uma partida importante, a gente vai ver uma melhor formatação para poder chegar forte lá também. Enfim, e tem a Copa do Brasil, que é um campeonato que, como já disse, rentável e nos dá uma visibilidade grande. E o maior objetivo, sem dúvida, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, que, ao meu ver, é um campeonato muito difícil. O Santa Cruz não pode estar nessa divisão, tem que fazer de tudo, se fortalecer ao máximo para a gente chegar forte nesse campeonato e poder conquistar o acesso e assim a gente seguir para a Série B, porque é o objetivo de todos aqui.